Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar falando com vocês, juntos estudarmos a palavra de Deus. Temos uma reflexão importante, não muito longa, e eu tenho que correr contra o tempo. Quero desde já agradecer os inscritos do canal, que vocês continuem divulgando o canal, se inscrevendo, apoiando esse ministério, porque o nosso objetivo aqui é salvação, é pregar o Evangelho, é fazer com que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a verdade, entendam que Deus é o Deus da verdade. E aqueles que não são inscritos, basta entrar no YouTube, se inscrever no nosso canal, Missionário Ricardo Lins, e clica lá, se inscreve lá, dá essa força para o Ministério de Cristo. Deixa o seu like, ativa o sininho. Se possível, clica na palavra todas ou personalizada. Porque às vezes acontece muita gente assistir a mensagem, mas não se inscrever ou não divulgar. Então o YouTube ele acaba deixando de notificar muitas pessoas por causa disso. Porque quanto mais o vídeo é visualizado, ele é divulgado, ele é mais inscritos, tudo isso faz com que você receba todo o conteúdo desse canal. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te pedimos que o Senhor venha nos iluminar, nos abençoar e ser o nosso professor. Abençoe esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, esse jovem que me assiste. Que ele possa, Senhor Deus, receber o toque do Divino Espírito Santo e que essa mensagem possa ser especial. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que acontece na vida de todos nós. Todo ser humano tem tem uma raiz desse defeito de caráter na sua vida, uns mais, outros menos. O tema de hoje é a altivez precede a queda. A altivez, a soberba, o orgulho, na superfície de cada pecado existe orgulho. O orgulho está ali. O orgulho, existe um ditado que diz que ele é como uma cebola. Você tira a primeira camada, vem a segunda camada. Você tira a segunda, vem a terceira. Né? O orgulho está entranhado ali. Assim como o egoísmo. Mas o tema de hoje é orgulho. Irmãos, no céu não entrarão pessoas orgulhosas. Até porque o anjo que estava lá, rebelde, foi justamente expulso de lá pelo fato de ser orgulhoso e de se rebelar contra o governo de Deus. Então, Deus não vai levar orgulhosos para o céu. O texto de hoje, base, se encontra em 1 Coríntios 10, 12. Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. É um aviso. Cuidado. Vigia. Não se esqueça de Cristo. E aqui ele está aconselhando a igreja de Corinto, que era uma igreja complicada. Não abra mão dos ensinamentos de Cristo. Não deixe que outras coisas venham entrar na mente de vocês, porque senão vocês vão cair. Isso acontece, Ricardo? Isso aconteceu com alguém na Bíblia? Sim. Isso aconteceu com um personagem bíblico que ele é muito falado, ele foi escolhido por Cristo como um dos líderes dos apóstolos. Estamos falando de Pedro, conhecido como Simão. Pouco antes da queda de Pedro, Cristo disse a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou e para vos peneirar como trigo. Satanás está cirandando a tua vida, Pedro. E eu estou rogando para que a tua fé não desfaleça. Mas cuidado, fica atento, fica ligado.
E quem era Pedro, irmãos? Pedro era um apóstolo, um homem simples, pescador, que largou tudo para seguir Jesus, que andava lado ao lado do Mestre. E nós já conhecemos a história, né? Pedro disse que jamais negaria a Cristo, e no entanto negou, mas o importante é que ele se arrependeu e abandonou a altivez. Vamos ver aqui como era Pedro. Quão sincera era a amizade do Salvador para com Pedro. Quão compassiva a sua advertência. Ou seja, mas essa advertência ela não foi bem recebida por Pedro. Por quê? Porque Pedro era autossuficiente. Pedro era soberbo. Pedro era impetuoso. Irmãos, Pedro era um homem difícil de se lidar. Mas Pedro foi transformado. Mas até chegar a esse ponto, Pedro deu um trabalho para Jesus. Pedro chegou ao ponto de declarar presunçosamente que jamais faria aquilo de que Cristo o advertira. Sabe o que Pedro disse? Senhor, disse ele, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Irmãos, quantas vezes a gente abre a boca e fala, Jesus, eu estou contigo, eu quero ir contigo até o fim, e daqui a pouco a gente está negando a Cristo, a gente está negociando Cristo por preço baixo. Irmãos, a gente negocia princípio por coisas pequenas. Muitas vezes a gente age como traidor, como Pedro da vida. Nós não temos diferença de Pedro, não. Nós precisamos de Cristo tanto quanto ele. Se não fosse a misericórdia de Jesus, nós estaríamos nem mais aqui, irmãos. Agora, Cristo aconselha que aquele que é orgulhoso, além de não entrar no céu, vai perecer. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, perdão, eu convoco você para que você possa, a partir de hoje, começar a clamar, jejuar, se eu estou falando com alguém que tem o orgulho bem acentuado, para que Cristo arranque isso da sua vida. Geralmente o orgulhoso, ele se ressente facilmente, ele não gosta de ser contrariado, e quando ele é contrariado, ele fica bicudo, ele se afasta da pessoa, ele procura dar um gelo na pessoa, né? Em outras palavras, dar um gelo é desprezar a pessoa. Por quê? Porque ele quer que tudo gere ao seu redor. Ele quer que tudo aconteça do jeito dele. O orgulhoso e o egoísta são muito parecidos. Geralmente, quem é orgulhoso é egoísta. Quem é egoísta tem orgulho. Uns mais, outros menos. Só que o tema hoje é altivez. Irmão, se o orgulho, a altivez, a soberba não sair da sua vida, e aqui eu estou falando para quem tem isso muito acentuado, mas também estou falando para mim. Estou falando para aqueles que têm em menos, numa dosagem menor também. Nós precisamos ser libertos de tudo isso. Irmãos, isso é tudo entulho. Esses entulhos que Satanás que permitiu, que nós herdamos através de uma natureza pecaminosa, precisam ser mortificados através do poder do Espírito Santo. É isso, irmãos. Pedro era autossuficiente. Irmãos, nós não podemos ser autossuficientes. Deus não suporta pessoas orgulhosas. Imagine você viver ao lado de uma pessoa insuportável. Deus não suporta. Ou seja, ele tem repulsa.
E aí o que aconteceu? Pedro, cheio de confiança, cheio de si mesmo, tornou-se uma ruína. Por quê? Ele induziu Satanás a tentá-lo. Ele abriu as comportas das janelas, as comportas das janelas da sua alma, para que Satanás entrasse, e ele caiu nas artimanhas do inimigo astuto. Quando Cristo mais necessitou dele, Pedro estava ao lado de Satanás. Isso é forte, irmãos. Quando e negou abertamente o seu Senhor. Muitos hoje em dia se encontram na mesma condição que Pedro. Estavam quando a confiança em si mesmo declarou que não negaria seu Senhor. E devido à sua autossuficiência, tornam-se fácil presa dos ardis de Satanás. É por isso que eu digo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus. Irmãos, nada que eu tenho foi conquistado pela minha força, mas pela força do Senhor. Tem gente que fala assim, eu conquistei isso, com muito esforço, com muita dedicação, né? Mas quem te deu força, quem te deu dedicação, quem te deu clareza mental foi Deus. Então, irmãos, você não conquista nada. Ah, mas eu tenho dinheiro porque eu trabalhei duro para isso. Você não tem dinheiro porque você trabalhou. O trabalho é só para você se sentir útil. Você tem dinheiro porque Deus te dá. É Deus que cuida da gente, irmãos. E isso precisa ficar claro na sua mente e na minha mente. Porque senão a gente sempre vai estar achando que a gente é alguma coisa. A gente não é nada. Sem Jesus a gente não pode nada. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Os que compreendem sua debilidade confiam no poder superior ao próprio eu. Quando eu vejo que eu sou debilitado, que eu estou infectado pelo pecado, eu começo a confiar no poder de Deus. E aí eu venço, porque eu estou ligado a Deus. E enquanto olham para Deus, Satanás não tem poder. Enquanto você estiver com Cristo, enquanto você olhar para Cristo, Satanás não vai ter como agir na sua vida. Por quê? Porque você está com os olhos fitos em Cristo. E a eternidade está gravada nos seus olhos. Você está andando com o Mestre. E aí o mal não tem poder sobre você. Mas os que confiam em si mesmos são derrotados com facilidade. Lembremos-nos de que, se não atendermos às advertências que Deus nos faz, nós vamos cair. Cristo não evitará os ferimentos, irmãos, daquele que se coloca espontaneamente no terreno do diabo. Porque você escolheu, você deu o passo. Você convidou a tentação, então Cristo não pode fazer nada. Ele vai deixar você se machucar. Até para que você aprenda com seus erros e não repeti-los. Né? Existe até um ditado que o maior sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele deixa que o presunçoso que age como se conhecesse mais do que o seu senhor prossiga em sua pretensa força. Ele deixa você à vontade, ele deixa você ir. Até você chegar ao ponto que você vai quebrar a cara, irmãos. Irmãos, sejamos humildes. Sejamos humildes, irmãos. E aí vem o sofrimento e uma vida mutilada, ou talvez a derrota e a morte. Tudo por causa do maldito orgulho, da altivez. Nós temos inúmeros casos na Bíblia de pessoas assim. Coré, que tentaram tomar o lugar de Moisés, né? Pedro e tantos outros aí, irmãos.
Judas, Esaú. Irmãos? Irmãos, na peleja, o diabo se prevalece dos pontos mais fracos na defesa daqueles a quem está atacando. Ele trabalha em cima dos nossos defeitos de caráter. É aí que ele faz seus ataques mais impetuosos. O cristão não deve ter pontos fracos em sua defesa. Ele deve ser protegido pelo apoio das Escrituras, que as Escrituras dão àqueles que fazem a vontade de Deus. Então eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso me utilizar das armas de Deus. Quais são as armas de Deus? A palavra, a oração, a pregação do Evangelho, o jejum. Né? A pessoa tentada, ela vai obter vitória se seguir o exemplo daquele que enfrentou o tentador com as palavras. Está escrito: pode estar segura na proteção de um assim diz o Senhor. O Senhor permite que seus filhos caiam, e então, se eles se arrependerem de seu mau procedimento, ajuda-os a se colocarem num terreno vantajoso. Como o fogo purifica o ouro, assim Cristo purifica seu povo pela tentação e provação, desde que a altivez não tenha lugar na sua vida, desde que o orgulho seja mortificado. E se eu falo nesta noite para um amigo, uma amiga, um jovem, uma jovem, um irmão ou uma irmã, onde esse defeito de caráter, ele fala muito forte, onde essa pessoa não consegue resistir e neutralizar isso, não consegue lutar contra isso, bote o joelho no chão e comece a orar hoje, irmão, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Não existe nada que Deus não possa vencer. Não existe nada que Deus não possa arrancar da nossa vida. Deus é poderoso, irmãos. Quem era João? Um homem vingativo, que se ressentia por qualquer coisa e que, se pudesse, ele agarrava no teu pescoço e te matava. A história diz isso. No entanto, não é à toa que ele era chamado discípulo do trovão. No entanto, João tornou-se o discípulo amado. Que era Pedro, impetuoso, orgulhoso. Aquele que chegou ao ponto de dizer: Senhor, com o Senhor, eu vou para a prisão e vou até a morte. E, no entanto, negou a Cristo. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Irmãos, eu finalizo essa reflexão com um texto do salmista Davi, muito conhecido, que é o Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus está em busca de pessoas quebrantadas e contritas. Essas Deus não despreza. Deus não está em busca de orgulhosos. Deus não está em busca de pessoas autossuficientes. Essas pessoas estão caminhando para o buraco. Mas ainda existe chance. Ainda